Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos à liturgia da palavra, ouvir o que Deus tem para nos falar. A liturgia é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia de 6 de setembro de 2020, domingo, 22ª, aliás, 23ª semana do tempo comum. Já passamos no domingo, até sábado, 22ª, e agora no domingo, nesta semana, inicia a 23ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio e a terceira semana do Saltério. Antífona da entrada: Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Salmo 118, versículos 137 e 124. Oração do dia. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem em Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 33, versículos do 7º ao 9º. Assim diz o Senhor: Quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 95, versículos do 1º ao 2º, do 6º ao 7º, do 8º ao 9º. Refrão é o versículo 8º. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Repitamos: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Repitamos: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Segunda leitura, a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos do 8º ao 10º. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Que bela carta de São Paulo, né? Agora é hora de aclamarmos o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra. A palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Texto retirado da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganharás o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Se teu irmão pecar, Mateus 18, versículos de 15 a 20. Somos todos pecadores, sujeitos ao erro e a desvios de todo tipo. Como reagirá a igreja? Ficará indiferente? Convocará um tribunal? Pagará pecado com pecado? Ouçamos o ensinamento de Hans Urs von Balthasar, um dos teólogos mais destacados do século XX. Os textos desta celebração dominical são absolutamente decisivos para a figura da igreja, tal como Deus a quis. No centro encontra-se a exortação mútua no amor. A isto todo cristão é convidado e obrigado, pois somos membros de um só corpo, e não é indiferente para o organismo inteiro que um membro prejudique a si mesmo e por aí a vida do conjunto. A exortação e, se necessário, a indicação do bom caminho só podem acontecer, naturalmente, conforme o Evangelho, como uma retomada da revelação de Deus por Ele mesmo. Por Ele mesmo. E da ordem eclesial fundada por Cristo. Ao mesmo tempo, aquele que exorta deve ter a humildade, fazendo a abstração de si mesmo, de orientar para a graça objetiva de Deus e a exigência que ela comporta. Na segunda leitura de hoje, Romanos capítulo 13, versículos do 8º ao 10º, Paulo transfere inteiramente esta exigência para o amor cristão que integra em si todos os mandamentos particulares e assim cumpre a lei, a ordem de Deus. Pode ser que aquele que peca replique com sua concepção de amor, e será preciso então mostrar-lhe que esta é estreita demais. Pode ser que aquele que peca replique com sua concepção de amor, e será preciso então mostrar-lhe que esta é estreita demais, unilateral demais, para ser o cumprimento pensado por Deus a respeito de todos os mandamentos.
Von Balthasar observa que existe em todo o Novo Testamento uma linha de fronteira indicada por Deus, além da qual o pecador que se mantém à distância já não pode mais considerar-se como pertencente à Igreja de Deus. Assim, não é a Igreja que o exclui de sua comunhão, mas ele mesmo faz a sua excomunhão. A Igreja assevera Von Balthasar. A Igreja deve levar esse fato ao conhecimento dos outros e querer sancionar o pecador para que os outros o compreendam. E se já era assim na primeira aliança, igualmente deve ser, e em uma medida mais elevada, na nova aliança, onde a pertença à comunidade eclesial de Cristo é ainda mais pessoal, mais responsável, mais colorida. Não esquecer as palavras finais deste evangelho. A oração da comunidade é onipotente. Pode tudo. Pode salvar os irmãos que pecam. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Por amor a meus irmãos direi, paz para ti. Salmo 122, versículo 8. Vamos agora ao santo do dia, mas antes eu quero dizer a vocês que podem utilizar livremente este vídeo, que está no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da rádio. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é redentorista. 6 de setembro é dia de São Liberato de Loro. Liberato nasceu no século XIII, na pequena vila de Loro, na Itália. Era filho de um grande dono de terras, mas o jovem Liberato, ouvindo o chamado de Deus e por sua grande devoção à Virgem Maria, abandonou toda a riqueza e conforto para seguir a vida religiosa. Ordenado sacerdote e desejando consagrar sua vida à penitência e às orações contemplativas, se retirou ao pequeno convento de Sofiano. Ali vestiu o hábito da ordem dos frades menores de São Francisco, onde sua vida de virtudes lhe valeu a fama de santidade. No livro Florzinhas de São Francisco encontramos o seguinte relato sobre ele. No convento de Sofiano, o frade Liberato de Loro Piceno vivia pela comunhão com Deus. Ele possuía um elevado dom de contemplação e durante as orações chegava a se elevar do chão. Por onde andava, os pássaros o acompanhavam, posando nos seus braços, cabeça e ombros, cantando alegremente. Amigo da solidão, raramente falava, mas quando perguntado, demonstrava a sabedoria dos anjos. Vivia alegre e entregue ao trabalho, penitência e à oração contemplativa. Quando atingiu a idade de 45 anos, caiu gravemente enfermo, ficando entre a vida e a morte. No auge do sofrimento, sentia-se consolado por Jesus Cristo e por Maria e nunca reclamou das dores que sentia. Não sabemos ao certo dia do seu falecimento. Somente no século XIX, após um complicado e atrapalhado processo de canonização, é que o seu culto foi reconhecido pelo Papa Pio IX, que lhe deu a autorização canônica de ser chamado santo. Reflexão: a história de São Liberato mostra a simplicidade que deve orientar a vida cristã. Suas ações sempre foram marcadas pelo amor a Deus, ao próximo e à natureza. Como um verdadeiro franciscano, São Liberato abandonou tudo para poder aproximar-se verdadeiramente do Pai do céu. O convite que nos fica é o de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Oração. Criador do céu e da terra, Deus de amor e de bondade, concedei-nos, pelos méritos de São Liberato, alcançar a simplicidade de vida necessária para bem viver nossa vocação neste mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O que de graça recebestes, deem também de graça, disse Jesus. Portanto, usem livremente este vídeo. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Pratique a fé, a esperança, o amor, conforme nos orienta o apóstolo São Paulo. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom! Na volta de Cristo ele vai nos absolver e nós viveremos a felicidade em plenitude para todo o sempre. Viveremos como anjos.